Tendo em vista a necessidade de economia de energia elétrica, os climatizadores de ar surgem como uma alternativa econômica. Esses dispositivos utilizam a evaporação da água como método de troca de calor, conforme esquematizado na figura. O ar externo quente é aspirado para o interior do painel evaporativo e, em contato com a água fria, tem sua temperatura diminuída. Umidificado e mais frio, o ar é empurrado pelo ventilador ao ambiente externo. Quanto maior é a redução de temperatura produzida pelo climatizador, maior é a sua eficiência. Então, quanto maior é a redução de temperatura produzida pelo climatizador, maior é a sua eficiência. Vamos guardar essa informaçãozinha aqui. A tabela 1 apresenta a redução da temperatura produzida por um desses aparelhos em função de sua temperatura de entrada do ar e de sua umidade relativa, o R, percentual. Enquanto a tabela 2 apresenta os valores médios de temperatura e os valores da umidade relativa do ar de 5 cidades brasileiras no mês de setembro. Então temos aqui a tabela 1, que tem a temperatura de entrada do ar no climatizador, aqui de 25,5 até 28,5. E temos aqui na coluna a umidade relativa do ar em percentuais. Tá? Ele colocou em faixas percentuais aqui. E aqui a temperatura reduzida pelo climatizador, dada essas duas condições. O tanto que ele consegue reduzir de temperatura. Tá? Então, considerando os dados apresentados para o mês de setembro, em qual destas cidades o climatizador de ar é mais eficiente? Lembra, quanto maior for a redução de temperatura, quanto mais ele conseguir reduzir a temperatura, quanto mais ele conseguir diminuir a temperatura, é porque maior é a sua eficiência. Então ele vai ter eficiência maior se ele conseguir baixar mais essa temperatura. Agora vamos olhar aqui na tabela 2, depois a gente vai para a tabela 1. Vamos começar aqui pela cidade de Barbalha, no Ceará. A temperatura média aqui para o mês de setembro é de 26 graus. E a umidade relativa 58%. Agora a gente olha aqui, 26 graus. Aqui na tabela, temos aqui na segunda coluna 26 graus e a umidade relativa 58%. Então, olhando aqui na terceira linha, a gente tem aqui 50 a 59. 58 está dentro desse intervalo. Então, pega aqui 26, 50 a 59. Então, a eficiência... Então, ele vai ter uma eficiência energética tal que ele consegue diminuir a temperatura em 5,7 graus Celsius. Tá? Isso aqui é para... Deixa eu destacar aqui de vermelho. É Barbalha, no Ceará. Agora, Belém do Pará. Temperatura média 27,5 aqui. E a umidade relativa do ar, mais alta aqui da tabela, 75%. 75% está aqui entre 70 e 80. E 27,5 está aqui na antepenúltima coluna. Então, está aqui. Então, ele consegue nessas condições aqui. Deixa eu destacar aqui para não ficar muito... Pronto, aqui. E aqui, nessas condições, ele só consegue reduzir 2,6 graus Celsius. Tá? Nessas condições aqui. Agora, vamos aqui. Cáceres, Mato Grosso. Vamos lá. 28,5 graus Celsius aqui. É a maior temperatura aqui. A cidade com maior temperatura média no mês de setembro. E a umidade relativa do ar, 51 graus Celsius. Então, 51 está entre 50 e 59. Então, tá aqui. Então... ele consegue nessas condições diminuir sua temperatura em 6,2 graus Celsius. Agora a cidade de Corumbá, em Mato Grosso do Sul. Então nós temos aqui 27 graus Celsius e a umidade relativa do ar 52. 52 está entre 50 e 59, então 27 graus Celsius, então tá bem aqui, 5,9 graus Celsius a temperatura que ele consegue baixar. E por último, nós temos aqui Janaúba, aqui em Minas Gerais. Temperatura média no mês de setembro 25,5 graus Celsius, é aqui a primeira coluna. E a umidade relativa 40 graus, está entre 40 e 49 aqui. Então, nós temos aqui 7,1 graus Celsius, que é a temperatura que ele consegue diminuir nessas condições. Portanto, olhando aqui para a tabela,
A maior redução de temperatura provocada pelo climatizador vai ser aqui na cidade de Janaúba, em Minas Gerais. Então, como ele quer a cidade em que o climatizador já é mais eficiente, e a maior eficiência do climatizador é quanto mais ele consegue reduzir a temperatura, então aqui a gente encontrou 7,1 graus Celsius 7,1 graus Celsius de redução na cidade de Janaúba. Portanto, nosso gabarito aqui, letra E. Cidade de Janaúba é onde o nosso climatizador ele é mais eficiente.